Olá pessoal, meu nome é Anderson, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje nós falaremos sobre mais um diálogo platônico, sobre o Fédon, que discute a imortalidade da alma. E com esse vídeo nós encerramos uma sequência de pequenos vídeos sobre os diálogos que tratam desde a acusação, condenação e até a morte de Sócrates, até a sua execução. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir a você, que caso ainda não seja inscrito, que se inscreva no canal, que curta nossos vídeos, que acione as notificações e que nos acompanhe aqui no YouTube. Esses diálogos que tratam sobre acusação, condenação e execução de Sócrates, o Fédon ele é o mais complexo e ele é também o mais extenso. Nesse volume que eu tenho aqui dos pensadores da editora Nova Cultural, o Fédon ele tem em torno de 70 páginas e te toma em torno de 2 a 3 horas de leitura. Nessa diagramação aqui, vou mostrar para vocês, considerando que é uma leitura mais reflexiva, né? Uma leitura mais pausada. Mas caso você não tenha lido ou assistido algum conteúdo sobre os diálogos anteriores, nós vamos fazer um pequeno resumo aqui. Sócrates foi denunciado perante o Tribunal e a Assembleia Ateniense pelos crimes de impiedade, que seria rejeitar os deuses oficiais de Atenas, de corromper a juventude e de tentar inserir novos cultos e novas divindades. Sócrates ele realiza sua autodefesa perante os cidadãos atenienses, né, os magistrados, e não obstante a argumentação de Sócrates elidir as acusações que pesavam contra ele, Sócrates ele é condenado, a pena é a morte. Ele é condenado e a morte deveria ocorrer por envenenamento por cicuta. Porém, a morte de Sócrates ela não pôde ser executada imediatamente por uma questão religiosa, e Sócrates permanece por um período de 30 dias no cárcere. Durante esses 30 dias, ele recebe frequentemente, diariamente, a visita de seus pupilos e de seus amigos. E quando a gente usa o termo pupilo, não é pupilo aluno no termo convencional. Sócrates não tinha uma escola, ele não recebia nenhum pagamento por ensinar absolutamente nada. Era o pupilo de Sócrates quem desejasse ser. Sócrates ficava na praça pública, conversando com as pessoas e conversava com quem quisesse conversar com ele. Então, a apologia se encerra no momento da condenação de Sócrates. Nós temos o segundo diálogo, que é chamado Criton, que nós também já falamos aqui no canal, no vídeo anterior, onde Sócrates recebe a visita de um desses pupilos, né, de um dos seus alunos, que é Criton. E, na verdade, Criton está ali para convencer Sócrates a fugir da prisão, mas Sócrates recusa e propõe ao seu amigo que eles analisem, né, que eles examinem a questão sobre o espectro da justiça e do dever. Mas fatalmente o dia da execução de Sócrates chega, a questão religiosa que impedia sua execução ela foi superada, e os seus amigos eles foram até a prisão, como de costume, todas as manhãs eles faziam isso. Eles se sentavam na praça que havia de frente à prisão de Atenas e aguardavam que os carcereiros abrissem as portas. Mas nesse dia houve um atraso e os carcereiros avisaram, né, aos amigos de Sócrates que ele estava recebendo o anúncio que seria executado naquele dia. E um instante depois eles entram e encontram Sócrates conversando com Xantipa, sua esposa, também estava ali dos seus filhos, e ela estava emocionada com a questão, lamentando, né, naturalmente, mas Sócrates se despede dela. E a partir de então serão travados diálogos, né, até o momento da execução, e esses diálogos, essas reflexões, receberam o nome de Platão de Fédon, que era um dos integrantes desse grupo que foi visitar Sócrates. E dentro desse grupo de pessoas estão dois tebanos, dois pitagóricos, que são Cebes e Símias, e eles serão interlocutores principais de Sócrates durante esse diálogo. E eles perguntam se Sócrates não estaria angustiado em razão da proximidade da sua morte, né, que seria executado em poucas horas.
Aí Sócrates responde que não, que pelo contrário, que ele estava muito alegre porque ele sabia que em poucas horas ele estaria na companhia dos bons e dos justos. Na verdade, o filósofo ele se prepara durante toda a vida para a ocasião da morte. Então seria ridículo que quando esse momento chegasse, o filósofo demonstrasse alguma espécie de medo, alguma espécie de insegurança. A partir de então, Sócrates vai apresentar uma série de argumentos no sentido de afirmar que a alma ela é imortal. E Sócrates começa dizendo que o ser, o indivíduo, ele é composto por duas partes, sendo a primeira parte a alma, que pode ser caracterizada pelo conjunto de nossas capacidades, de nossos princípios psíquicos e intelectuais. Essa parte ela é una, ela é indivisível. E nós temos uma segunda parte que é o corpo. E o corpo, ele é formado por componentes e no momento da morte, o corpo se decompõe, de maneira que apenas a alma ela prevalece. E que o corpo, na verdade, era uma espécie de prisão para a alma, porque o corpo era o responsável pelos nossos vícios, pelas nossas paixões, pelos nossos desejos, e todo esse conjunto de características negativas, ele impede, na verdade, a livre reflexão, a potência máxima de reflexão da alma. Esse argumento encontra eco na teoria das ideias de Platão, que divide o universo em dois planos, um plano inteligível, o plano das ideias, e o plano sensível, o mundo da matéria. No mundo das ideias, tudo é perfeito. Lá existem os arquétipos, e os modelos e as fórmulas na sua maneira perfeita. E o mundo material, o mundo sensível, ele nada mais é do que uma cópia do mundo das ideias. Como tudo que existe no mundo das ideias é perfeito e eterno, a alma pertence ao mundo das ideias, logo a alma é eterna e ela é imortal. Outro argumento que Sócrates utiliza está ligado ao devir e à força dos contrários. Ou seja, tudo na natureza está em constante transformação. Tudo na vida passa por transformação. Toda força na natureza gera um contrário. Então a vida, ela gera morte e a morte, ela gera vida. E nessa esteira, Platão recorre a um argumento pitagórico, que é o da metempsicose, que fala sobre a transposição da alma de um corpo para o outro. Então, no momento da morte, a alma se separa e ela retorna ao divino, ou ela vai para a morada do Hades, e lá ela permanece ou ela retorna. E assim que ela retorna, ela ocupa outro corpo, ela alimenta esse ciclo de força dos contrários. Outro argumento apresentado que tem ligação com a teoria do mundo das ideias é o argumento da reminiscência, que indica que durante a nossa existência, que durante a nossa vida, muito do que nós aprendemos, na verdade, nós relembramos. Nós rememoramos das experiências que nossas almas viveram em corpos anteriores, em vidas anteriores. Então, esses são os argumentos que, de maneira resumida, nós trouxemos, que Sócrates ele apresenta para defender a tese de que a alma é imortal. Então, o diálogo se encerra com a entrada do carrasco, que traz o veneno que Sócrates deveria tomar, e Sócrates diz ao carcereiro que ele precisa ser instruído a respeito do fato, visto que é uma situação nova, e o carcereiro orienta, diz que tem que fazer, e então Sócrates pega o veneno e toma, pega a cicuta e toma. Isso aí causa uma comoção geral, seus amigos que até então seguraram as lágrimas, não conseguem segurar mais, e eles choram vertiginosamente, e ela é imortal. Então, Sócrates diz aos seus amigos que aquela comoção não fazia sentido algum, que se recompossem. E depois de algumas conversas finais, Sócrates ele deita no seu catre e ele morre. E nós temos aí encerrada a obra, que eu recomendo a leitura, como um dos diálogos mais importantes e mais bonitos escritos por Platão, e retratando Sócrates como essa figura excepcional, essa figura espetacular, com a presença
de espírito que poucos indivíduos que andaram nesse planeta tiveram. Mas nós encerramos por aqui. A nossa ideia foi apenas trazer os argumentos do Phaedon de maneira resumida. Esperamos que vocês leiam, sinceramente que vocês leiam esse diálogo algum dia na vida de vocês. E se tiverem gostado do vídeo, não deixe de dar seu like, de curtir, de ativar as notificações e nos acompanhar aqui no YouTube. Um abraço e até a próxima.